Graça e paz, mulheres de Deus. Ah, não, tá muito desanimado esse negócio, esse tanto de mulher linda aqui. Quem venceu a chuva e está aqui hoje tem que estar muito pilhada. Graça e paz, mulheres de Deus. Amém. Que alegria estar com vocês. Vocês podem tomar os seus assentos. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Meu coração se alegra nessa noite. Deus é bom em todo o tempo. E nós sabemos que só estamos aqui por causa da bondade, da misericórdia e do cuidado dele com as nossas vidas. Prazer estar com nossa querida pastora Esther, por quem eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Deixo aqui também meu abraço ao apóstolo Luiz Hermínio, sua esposa Iraci, que é uma bênção de Deus na nossa nação, na terra, né? Não é mais nação, é terra agora, né? O negócio é global, aleluia, né? São referência para nós, essa casa que é referência para a nossa nação e para tantas igrejas do Brasil e fora dele. Para a nossa igreja é uma referência e nós caminhamos e procuramos caminhar sempre alinhados com essa visão também e com aquilo que essa casa carrega, que é extraordinário. Quero louvar a Deus pela vida de todas as pastoras que aqui estão. A gente tem um carinho por vocês, né? E as pessoas que a gente acompanha, que a gente ouve ministração, acompanha nas redes sociais. Às vezes eu encontro pessoalmente e eu digo, eu amo você. Né? Às vezes eu achava estranho quando alguém me encontrava, né, de outro lugar, e disse, pastor, eu amo você. Mas aí eu entendo que esse é o lado mais sanguíneo de ser, né? As comunicativas são assim, elas seguem as pessoas, vê as pessoas postar umas fotos, já pensa que é amiga de infância. Aí quando encontra já sai beijando, agarrando, né? Tem temperamento que é um pouco mais reservado, né? Melancólico, fleumático já é mais reservado, né? Os coléricos já são mais objetivos, então não são tão entusiasmados e efusivos quanto as sanguíneas, né? Que é muita emoção. Mas a gente tem esse carinho muito especial por todas vocês, pastoras dessa casa, né? Algumas já estiveram ali na nossa igreja, nos abençoando. Pastora Sil, pastora Dani, pastora Miriam, né? Esther já esteve conosco. Falta algumas ainda, né? Pastora Esther, ela já... A Maquiele, né? Minha sanguínea predileta, né? A sanguínea das sanguíneas, né? Mas ainda tem algumas que falta ir lá ainda, né? Falta ir lá. Eu louvo a Deus pela vida da caravana que veio comigo, né? Algumas pastoras da MEFAP que aqui estão, as meninas, pensa num bando de gente empolgada. Não sei quem puxaram. Não sei, dizem, né? Que a igreja se torna... E elas são muito empolgadas, gente. Foi só a gente colocar o convite. Não veio o ministério inteiro de mulheres, porque muitas trabalham, né? Trabalham, tem crianças pequenas, mas em 2 minutos, pastor, elas criaram até um grupo do WhatsApp. Caravana Fogo no Asfalto. Isso foi muito rápido, sabe? Tudo para andar na estrada, né? E para vir sentir a glória de Deus. Porque, irmãs, nada faz sentido se a glória e a presença dele não estiver com a gente. Nós só estamos aqui por causa dele, porque ele é maravilhoso, ele é precioso. Então, qualquer distância fica pequena quando você quer entregar a ele o teu louvor, a tua adoração. Glória a Deus pela vida de todas as mulheres que aqui estão. Eu tenho um carinho muito especial por ministrar em cultos, em eventos de mulheres, né? Eu digo que eu fui formatada pelo Senhor desde menina para isso. Eu amo trabalhar com mulheres, né? E é uma maravilha trabalhar com mulheres. É a coisa mais fácil que tem. Elas são tão decididas. Elas são tão amáveis, tão obedientes. É uma coisa linda trabalhar com mulheres, né? E aí o Senhor, ele vai nos forjando dia a dia, para que uma seja cuidado do Senhor na vida da outra. Aqui não tem ninguém perfeito, aqui não tem ninguém melhor do que a outra. Aqui tem mulheres dependentes do Abba. Amém? Amém?
Aquelas que ainda não aprenderam muito, Jesus sempre vai colocar perto uma outra que vai puxar ela, né? Até as amizades a gente precisa orar para o Senhor nos dar amigas que são amigas de Jesus. E aí tudo faz sentido na nossa vida. Glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra com vocês, pedindo ao Senhor algo para repartir com vocês nessa noite. E o Senhor me lembrou de um texto que alguns anos atrás Ele ministrou primeiramente para mim. E foi algo muito profético na minha vida, muito poderoso. Faz muito tempo que eu não ministrava nesse texto. Quis trocar, quis achar uma coisa, queria outra coisa, mas quando o Senhor coloca algo e fica queimando no teu coração, não tem como fugir dele. E eu sei que Deus tem resposta para nós nessa noite, através desta palavra. Deus tem resposta para aquelas pessoas que estão nos assistindo online. Deus tem uma resposta para você aí na sua casa, aonde você está. Eu tenho certeza que essa palavra vai chegar como uma palavra profética na sua vida. Nós vamos ler no livro dos Salmos. E só para confirmar, eu cheguei aqui e a irmã que fez a abertura disse, vai para os Salmos. E o pai de novo disse, está vendo? Eu falei, já entendi. Vou ficar onde tu falou. Como é bom a gente estar na direção dele e só fazer o que ele manda fazer. Salmos de número 52, verso 8 e 9. Salmos 52, verso 8 e 9, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: mas eu sou como uma oliveira verdejante na casa do meu Deus, e eu confio na misericórdia do meu Deus para sempre e sempre. Eu te louvarei para sempre porque tu fizeste isso, e vou esperar no teu nome, porque isto é bom diante de todos os santos. Amém? Queridas, esse salmo é um salmo de Davi, e Deus usou esse salmo como uma palavra profética para mim, num momento muito difícil da minha vida, da minha caminhada com Ele. Foi num momento de crise, de transição da minha vida, do meu ministério, que um dia eu me deparo com essa palavra, com todo esse contexto, e Deus começou a ministrar muito em mim. E se for para dar um tema para essa palavra nessa noite, é quem somos nós em tempos de crise? Quem somos nós? Pastora, mas como assim? É que mesmo na crise, mesmo no meio das tempestades da vida, nós temos uma escolha a fazer. E Davi faz essa declaração, não foi no melhor momento da sua vida. Quem lê só esses 2 versículos deste salmo, tem a impressão que Davi se levanta para bradar isso, não sei. Eu leio várias vezes, essa página é até amarelada na minha Bíblia. E eu leio ela de várias formas, mas eu não consigo ler Davi dizendo isso. Eu sou uma oliveira verdejante, tipo assim, eu sou uma oliveira verdejante, plantado na casa do meu Deus. E eu confio na misericórdia do meu Deus para sempre e para sempre. Vocês acham que combina? Eu já sou empolgada por natureza, mas para mim é alguém que enche os pulmões e brada, já olhando para o céu e vendo Ele, bate no peito assim já, e diz, mas eu sou uma oliveira verdejante, plantado na casa do meu Deus, e eu confio na misericórdia do meu Deus para sempre e para sempre. É assim que eu vejo ele bradando. Mas quando você olha o contexto deste salmo, Davi está bradando isso num dos piores momentos da sua vida. Davi está fazendo essa declaração de fé, porque isso é convicção, irmãos, isso não é sentimento.
O sentimento de Davi, no tempo que ele declara essa palavra, devia ser o pior possível. Davi não está declarando isso quando ele já era rei. Davi não está declarando isso quando ele vem vitorioso de uma batalha, não. Davi está declarando isso quando ele é fugitivo de Saul. Davi está declarando isso quando ele está com a sua cabeça a prêmio. Davi está declarando isso quando tudo na vida dele virou de ponta cabeça. Ele não come mais na mesa do rei, ele nem se considera agora o genro do rei. Saul quer matá-lo a todo custo. Saul não suporta ver o que Davi carrega. Saul, com o seu coração já corrompido e com um sentimento terrível de inveja e de vingança, ele não quer só destruir Davi, ele quer destruir aquilo que Davi carrega. E ele está com um exército no encalço de Davi. Davi, quando escreve o Salmo 52, é um fugitivo. Está fugindo para livrar a sua vida da fúria e da lança de Saul. Está se desviando, porque ele não quer bater de frente. Então ele precisa fugir. E quem que carrega um chamado de Deus que já não teve esse meu momento de fugitivo? E quem que carrega um chamado de Deus que já não precisou se esconder? Que já não precisou fugir, porque não quer brigar, porque não quer bater de frente. Mas a sua simples presença, às vezes em determinados lugares, incomoda. Porque quando a gente entende de verdade o que Deus tem para a nossa vida, a gente não briga mais. A gente já passou dessa fase de brigar. Tu já entendeu quem você é no Pai. Isso é um nível já de entendimento. Tu já entendeu a tua identidade. Tu sabe quem tu é, o que tu carrega. Tu sabe o que Pai falou. E quando o Pai fala, está falado, uma hora vai acontecer. O tempo não é o nosso, né? Mas vai acontecer. Então tu já passou dessa fase de brigar por lugar, por posição. Porque quem senta aqui, quem senta lá, será que me viu, não me viu? Vou mais para a igreja, que a pastora não me viu. Passou por mim, não me olhou. Ui, 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 passou dessa fase. Já passou. Se sintomas de rejeição já foram tratados. Se bem que de vez em quando ele vem dar um oizinho. Que pensa numa coisa difícil para ser desarraigado da vida de alguém, a tal da rejeição. Eu acho que é uma coisa assim, pelo que eu leio, estudo, pelo que a gente lida com pessoas há anos e anos, né? Cuidando de gente, cuidando de mim. Quem não pode só cuidar dos outros, tem que cuidar da gente. Volta e meia a gente tem que parar para fazer aquelas autoanálises na gente. A rejeição é um campo que você conquista em Deus, você vence. Mas todo terreno conquistado precisa ser mantido. Não pensa que o capiroto vai-se embora, leva os capirotinhos com ele da rejeição e nunca mais vai dar nem o ar da graça. Não pensa isso, querida. Volta e meia ele vem dar uma olhadinha para ver, né? Volta e meia, aonde ele te pegou, ele sempre vai dar aquela experimentadinha. Quem nunca? Ah, pastora, mas mesmo vocês assim, depois de pastora já... Essa semana ainda ele tentou. A gente podia passar a noite aqui trocando figurinhas sobre isso. Que volta e meia ele vem, viu? Olha ali, ó. Só que aí eu brinco com as nossas meninas que quando você já tem um entendimento espiritual, um discernimento do espírito, né? Eu brinco, eu digo, sai de trás da moita, miserável, que eu já vi a tua cola. Eu já sei que é tu, fora da minha vida. Fora daqui, não tem lugar mais para ti aqui. Mas ele é sujo. Quando Davi está vivendo isso, minhas lindas, fugitivo, não quer o lugar de Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul, você conhece. E ainda tem sempre um secretário, que pessoas bem intencionadas, queridas, não significa que é a voz de Deus na tua vida. Por isso que nós temos que ter conhecimento, entendimento da palavra e discernimento espiritual.
Se tem uma coisa que as mulheres mais devem buscar como o maior tesouro na sua vida, diga: Senhor, me dá discernimento espiritual. Aí você não vai ser enganada. Porque pessoas bem intencionadas também são usadas pelo inimigo. Alguém chega e diz: Davi, olha aí, o Senhor deu na tua mão, rapaz. Ou Saul dormindo na entrada da caverna onde nós estamos escondidos. É só um golpe só e acaba com tudo isso. Mas Davi diz: guarda-me o Senhor. Foi o Senhor que mandou ungir esse camarada. Quando for a hora de tirar, é o Senhor que vai tirar. Não é eu que vou botar a minha mão. Mas vai continuar fugindo, continua fugindo, mas continua mantendo a sua integridade com Deus, continua com o coração limpo. Precisa fugir, pastora? Precisa, às vezes precisa. Irmãos, tem brigas que não adianta você entrar. Tem batalhas que a gente precisa fincar o pé no chão e dizer: eu não saio daqui enquanto eu não ver a vitória chegar. Mas tem outras que o Senhor vai dizer para ti: essa aí não vale a pena. Não entra nessa peleja. E isso o que traz para nós é o discernimento e a intimidade de ouvir a voz do Pai. A intimidade. Porque quem tem intimidade com o Pai, às vezes o Pai não precisa nem falar, ele só dá uma piscadinha para a gente. Não é assim? Quando você é íntimo de uma pessoa, não é que você anda junto, é você é íntimo. Você sabe até o jeito dela olhar. Quando você tem aquelas amizades do céu, que uma presta atenção na outra, a gente já sabe se ela chega boa, se ela não está muito boa, só no jeito de andar, de sortar a bolsa. Tu diz: opa. Tu olha no rosto e tu já faz uma leitura. Olha, hoje ela está com cara de sofrida. Não, hoje ela está bem, hoje ela está no estado normal dela. Não é assim? Intimidade faz isso. É quando a gente presta atenção de verdade no outro. E quando a gente tem essa intimidade com o Pai, com o Espírito Santo, às vezes ele nem precisa falar, gritar. Ele dá um pequeno sinal e tu diz: ok, paizinho, já entendi. Já entendi que não é por aqui, já estou voltando. Porque ele fala. Aleluia. Davi está fugindo. E a Bíblia nos relata que nessa fuga de Davi, os homens de alma amargurada, os homens que também estavam fugindo, os fugitivos, os atrapalhados da vida, eles vão se juntando a Davi. Isso aqui eu acho uma coisa tremenda, irmãos. Porque quem tem um chamado, quem é líder, quem Deus colocou algo dentro que carrega, pode estar fugindo, irmão. Tu pode fugir aonde tu quiser, querida. Aonde tu for, vai ter uma camaçada atrás de ti. Não quero mais saber, não vou mais ser pastora. Olha, não quero mais saber desse negócio de liderar. Deus que me perdoe ministrar mulher. Eu não vou mais dar curso para nenhuma. Eu não quero mais nada. Eu vou arrumar um emprego diferente, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ser uma empreendedora, eu não quero mais saber de ministério e igreja. Não adianta, nega. As clientes que o Senhor mandar para ti, tudo vão precisar de ti. Quem tem um chamado tem. Está marcada, tem um X nas costas e um no meio da cara. Não adianta. Vai trabalhar, todas as almas amarguradas que tiver naquele emprego vão vir para a tua volta. Na hora do café, tu pensa que vai ficar em paz? Vai aparecer 5 para contar a vida para ti. E tu diz: meu Deus, eu não sei o que tem comigo. Não sei o que tem comigo. Eu já tive essas épocas de fugitiva. Ia trabalhar, pronto, virava uma psicóloga. Não queria falar. Baixava a cabeça e tudo que eu dizia: me deixe em paz. Sentava uma na minha frente. Quando eu via, já estava em lágrima, me contando a vida. Um dia eu disse para uma sobrinha minha: de certo eu tenho uma cara daqueles lixeiros, aquelas bombonas desse tamanho aqui. Porque é só eles me verem, eles pegam e jogam tudo em cima de mim. Eu não quero mais saber disso. Aí tu escuta uma história daquela, tu olha para a cara e tem algo gritando dentro de ti.
Porque tu sabe a receita, tu sabe como que faz, tu sabe para quem aponta, tu sabe o que dizer. Como é que tu vai ficar com a boca fechada? O Davi só quer fugir, e quando ele vê, já tem um exército em volta dele, e querendo ou não, ele vai liderar. É você que escolhe, santa. Ou lidera quando o pai manda, ou vai liderar, e aí, minha linda, vai ser pior ainda, porque vem tudo numa vez só, os de alma quebrada, os amargurados, os angustiados, tudo, e tu ainda tem que dar de comer, tu ainda tem que se preocupar onde vai dormir. Nessa andança, nessa fuga, a Bíblia diz que Davi vai parar na cidade sacerdotal de Nob. E ele chega com os homens famintos, cansados, e ele vai falar com o sumo sacerdote, e ele vai pedir pão, e eles não têm, além do pão da propiciação. Não vou entrar nesse detalhe, porque você é uma mulher leitora de Bíblia, depois você pode ler, porque eu preciso ficar onde o Senhor me mandou, mas toda essa história está em 1 Samuel, capítulo 22, verso 9 em diante, você vai encontrar a história. E o sacerdote vai socorrer apenas Davi. Vai lhe dar uma espada, vai lhe dar pão, vai dar água para os seus homens. E Davi passa e vai-se embora. Mas lá na cidade sacerdotal de Nob, tem um camarada que está guardado na casa do Senhor, chamado Doeg. O texto relata que ele está guardado na casa do Senhor. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que talvez Doeg está num tempo de doença, de enfermidade. Porque naquela época, se o homem era cometido de alguma doença, uma lepra, alguma enfermidade que se achava incurável, transmissível, ele precisava ficar um tempo guardado num lugar, e o sacerdote o examinava de tempo em tempo para ver se a doença estava regredindo, para que ele pudesse ser liberado. Doeg está lá. E aqui, irmãs, a gente aprende uma lição extraordinária. Esse homem está na casa do pão, mas continua com fome. Esse homem está na casa da cura, mas a alma dele continua terrivelmente enferma. Este homem está na casa de Deus, mas com uma alma totalmente entregue a espíritos que não vêm de Deus. Por que a pastora diz isso? Porque é só você acompanhar a continuação da história e você vai ver no que Doeg se transforma. Ele está na casa de Deus só observando. E tem isso, pastora? Tem, infelizmente tem. Nós estamos num ambiente de glória de Deus. Nós estamos num ambiente de cura. Mas é possível que venham pessoas e saiam, venham e saiam e continuam com a alma doente. Nós estamos numa casa de pão, onde banquetes e banquetes são servidos diariamente. Mas é possível que alguém entre e saia com fome deste lugar. Sabe por quê, queridos? Porque aqui é aquele louvor que o Gui Tavares canta, que eu sou apaixonada. Ele diz: só come quem tem fome e só bebe quem tem sede. Ninguém pode enfiar nada goela abaixo de ninguém. É a tua rendição, é a tua entrega que vai fazer a diferença. Se você entrar numa casa como essa e se render diante do Pai, rasgar o seu coração e estiver disposta a dar 100% do que você tem e do que você é, tenha certeza que a revelação, a inundação do Espírito vai ser na mesma medida. Mas se você der 30, é 30. Se você der 40, é 40, 60 é 60. Você está entendendo o que o Pai está dizendo? Então aproveite o lugar que Deus te coloca, aproveite o ambiente que Deus te coloca. Porque ninguém, pastor Cote diz uma frase que eu amo. Ele diz: ninguém pode desejar mais a cura do que aquele que precisa ser curado. Ninguém pode almejar mais a libertação do que aquele que precisa ser liberto. A gente, como pastora, como líderes, como mãe, como esposa,
Ai, tem vontade, às vezes você não tem, de abrir a cabeça de alguém, parece, e colocar uma verdade que transformou tua vida dentro da cabeça dele, a força. Tu diz, meu Deus, é tão fácil, miserável. Se rende. Meu Deus, tu escuta a história da pessoa e tu diz, meu Deus, era só fazer assim, assim, assim. Mas daí, daqui a pouco, chega o teu processo. Aí Deus usa alguém para te analisar também. Usa uma amiga, usa a pastora, usa a líder, usa o marido. Ele usa a pastora, então, não é que usa? E dá a receita para ti, diz, olha, se você fizesse assim, assim, assim. Fala assim, porque não está no meu lugar. Pastora não sabe nada. Mal me viu, já sai dando conselho. Não sabe da minha história. Mas estava pedindo para o Senhor dar resposta. Fala comigo, Pai. Aí vem no culto, vem no curso. Aí Deus usa o vaso, usa o louvor, usa a pregação, usa a palavra, que muitas vezes não é só uma pregação, é uma profecia da parte de Deus. Mas a pessoa pediu para Deus falar. E sem contar quando o Espírito Santo vem e fala aqui na mente. Pastora, não sei se é a voz do Senhor. Aí eles vêm perguntar para a gente vira a guru. Eu estava orando a semana toda, fiz até jejum, para o Senhor me dar uma resposta, aí eu estava lá em casa, e de repente veio assim na minha mente, ó, pá, e ela fala para a gente só escuta, né, e fala, não fala nada, eu, né, meu lado um pouco colérico, às vezes eu só olho e falo, tipo, tá claro, aí ela diz, eu não sei se isso é de mim, porque assim, uma voz assim, falou na minha mente, Santa, onde é que o Senhor vai falar contigo? Estava orando, estava pedindo uma resposta, estava jejuando. A palavra veio clara, só que confronta, né? Como diz um amigo, às vezes é de arrancar pelo verde da gente. E daí a pessoa não quer ouvir o que o Senhor está falando. Aí ele quer uns 3 intérpretes. Aí começa o espírito de confusão. Porque pediu para o Senhor falar. O Senhor falou, sai procurando os adivinhos, intérprete da vida. Tenha joelho no chão, tenha secreto com o Pai, tenha intimidade com a voz dEle, e você vai ter certeza que é Ele falando contigo. E para de pedir 150 confirmação, pelo amor de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Engraçado que quando é uma coisa que se coaduna com o que a pessoa quer, ela nem pede confirmação. Aliás, às vezes nem espera o Senhor dizer que é sim, já está correndo fazer. Quando é uma coisa que confronta, eu digo que bate a síndrome de Gideão. Bota o novelo aqui, chove no novelo, não chove do lado, não chove no novelo. Para! Nós não temos mais tempo para isso, minhas lindas. Nós estamos vivendo num momento crucial da igreja na terra. Nós estamos vivendo e nos movendo num tempo de alinhamento pleno com o coração do Pai. Nós estamos nos movendo debaixo de uma urgência do céu, para que se levante uma igreja forte e posicionada, para que se levante mulheres guerreiras, para que se levantem mulheres de Deus, que joga fora o mimimi, que joga fora as fraquezas, e que diz, nele eu sou forte. Choralabassora. O tempo é esse. Mas esse homem está dessa forma. E a Bíblia diz que assim que Davi e os seus homens vão embora, esse Doeg é liberado. E aonde ele vai? Vai atrás de Saul. E ele vai se encontrar com Saul, para entregar tudo o que aconteceu em Nob. Para entregar Davi de bandeja e dizer a direção que ele está indo com seus homens. E para comprometer a casa sacerdotal de Nob. Sabe, irmãs? Na nossa vivência de fé, a gente entende. E a gente vê, isso é uma realidade,
que pessoas que carregam algo de Deus, pessoas que já estão nesse nível de entendimento, de discernimento, elas são atraídas por pessoas que querem caminhar no mesmo propósito. Mas também o contrário é verdadeiro. Esses espíritos malignos também se atraem. Quando ele sai da casa do Senhor, ele vai atrás de quem? De Saul, porque eles partilhavam do mesmo tipo de sentimento. Falha de caráter, deslealdade. Ele foi ajudado, ele foi cuidado naquela casa, mas assim que ele sai, ele vai atrás de alguém para entregar aquilo que ele estava espionando. Ao invés de fazer parte, ele estava apenas espionando. Ao invés de valorizar o lugar que Deus o colocou, ele estava ali só como um espia dentro da casa do Senhor, para tentar arruinar os propósitos de Deus. Mas os propósitos de Deus não são arruinados por ninguém. E a Bíblia diz que quando Saul está reunido com seus homens, desafiando o seu exército e dizendo: não tem ninguém aqui leal a mim, que me entregue onde está Davi. Chega Doeg e diz: olha, eu vi Davi. Eu vi ele em Nob, eu vi o que aconteceu lá. E ele relata a Saul. Você pode imaginar, quando você lê esse texto, a forma que ele conta, que provoca uma fúria, um ódio mortal em Saul e o faz sair em disparada para a cidade de Nob. Ele não apenas relata, ele deve ter apimentado um pouco mais aquela história. Sabe aquela pessoa que quando vai contar, se pelo menos contasse a verdade, mas não conta só a verdade. Mensageiros de Satanás, para tentar destruir propósito de Deus, abortar sonhos e abortar ministérios. Choralabassai. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Aleluia! Aquilo que o Pai liberou sobre a nossa vida, quando nós andamos em obediência debaixo da palavra do nosso Pai, não tem inferno, não tem demônio, não tem invejoso, não tem maldizente capaz de parar ou destruir aquilo que o céu já revelou e já designou para a nossa vida. A Bíblia diz que Saul vai sair com o seu exército disparado em direção à cidade sacerdotal de Nob, e quando ele chega lá, ele vai falar com o sacerdote Abimeleque, um homem temente a Deus, e ele vai dizer: ó rei, nós somos leais a ti, então somente demos pão e água para homens famintos. Ele tenta explicar, ele tenta apaziguar Saul, mas Saul está endemoniado, não escuta ninguém, não tem mais temor. Porque quando esse espírito entra numa pessoa, a inveja cega, espírito de vingança, ele não escuta mais nada, e ele olha para o sacerdote, olha para o seu exército e diz para alguém: arranque da tua espada e mate ao fio da espada os sacerdotes da casa do Senhor. Tinha um exército junto com Saul, que deviam lealdade a ele como rei. Mas o exército conhece o Senhor. E a Bíblia diz que homem nenhum ousava tirar da sua espada. Homem nenhum ousava tirar da sua espada. E aí ele procura quem? Ele procura alguém que tem o mesmo espírito que está nele. E a Bíblia diz que ele olha para Doeg, e Doeg arranca da sua espada e atenta contra a vida dos sacerdotes. Flávio Josefo, o maior historiador do povo hebreu, contando essa história, ele relata que naquele dia, na cidade sacerdotal de Nob, não foi morto apenas 85 sacerdotes da casa do Senhor. Flávio Josefo diz que pelo menos, entre sacerdotes e família sacerdotal, 385 pessoas foram mortas naquele dia, ao fio da espada. A Bíblia diz que o sangue inocente deles corria no chão como uma enxurrada. Você pode imaginar?
Você pode imaginar dor? Alguém que vê toda aquela atrocidade, sai correndo e vai ao encontro de Davi. Encontra Davi, fugindo com seus homens, e o relata tudo o que aconteceu na cidade de Nob. E diz para Davi: olha, Davi, agora não é só a tua vida que ele está buscando, mas qualquer um que te ajudar, está pagando com a vida. Eu não sei se você já viveu algo semelhante, talvez, na sua caminhada, na sua trajetória. Igual, acredito que não, mas talvez algo semelhante. Sabe, tempos que Deus está te forjando na fornalha da aflição, tempo que você não entende mais para onde ir, como fazer, mas você está sendo forjado para algo extraordinário que Deus tem. Porque quando Deus tem um chamado, Deus sempre nos fala sobre o chamado, mas Ele não conta todos os detalhes, pastor Esther, que a gente vai passar para viver. Porque se Ele desse todos os detalhes, muitas de nós não estaríamos aqui. Desde menina que Deus falava comigo que tinha um chamado, um propósito na minha vida, que me levaria em lugares, que eu pregaria a palavra. Na verdade, Ele empolga a gente com o chamado, mas o interesse dele é o processo. Ele empolga a gente com as promessas, mas o interesse dele é o processo para nos forjar, para nos tratar, para nos deixar parecida com Ele. Choralabai. Se Ele me desse detalhes, por certo que eu teria fugido para onde eu pudesse. Mas aí o profeta escrevendo diz: para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu descer para as profundezas da terra, tu também estás. Se eu pegar as asas da alva, lá tu estás. Se eu ir para a profundidade do mar, lá tu também estás. Para onde eu irei? Eu sei que alguém me escuta nessa noite, que está num tratamento intensivo com o Pai. E nesse tempo de aceleramento que nós estamos vivendo, nesse tempo de urgência de Deus conosco, as coisas estão ficando mais intensas. E tem alguém me ouvindo que está assustada. E eu estou escutando o Pai dizendo para alguém aqui nessa noite: aquieta teu coração, porque eu não perdi o controle dessa situação. E eu estou vendo tudo. É a minha mão que está trabalhando em lugares que você nem sabia que precisava ser trabalhado. Aguenta firme. Não vai te matar. Deixa eu ser profeta de Deus para alguém aqui. Esse processo não vai te matar. Esse processo não vai te enlouquecer. É só um tempo de revelação e de entendimento. Quem sabe nessa noite está vindo essa chave e você vai sair daqui numa nova estação. Aquieta teu coração. É nesse momento que essa notícia chega a Davi. E eu pergunto para você, se coloca no lugar de Davi agora. Você está fugitiva, você não está na tua casa, você não está com a tua família, você está no meio de um monte de gente de alma amargurada, você não tem lugar fixo para ficar, você é peregrina, forasteira. E agora chega uma notícia dessa, alguém dizendo: até se alguém tentou te ajudar, vai morrer. Davi, tu não pode mais nem pedir ajuda para ninguém, porque tu está colocando em risco a vida dos outros. Teve uma época da minha vida que foi tão intenso o trabalhar de Deus comigo. Eu tinha perdido meu pai, fazia 1 mês e 16 dias. Jesus levou meu primeiro marido, meu primeiro casamento.
com uma filha de 7 anos para criar. Na época nós pastoreávamos igreja. Mas aí o marido morreu num lugar que não tinha uma revelação dessa que a gente tem hoje. Eu era só a esposa do pastor, então, na verdade, não tinha mais como ser útil naquela visão. E eles me deram um tchau. E aí eu entrei num processo, eu e Deus, para entender tudo aquilo. 28 anos. E foi um processo de solidão. Sabe quando Deus vai tirando todos os teus apoios? Todos. É porque Ele está te ensinando a depender só dEle. Só dEle. E esse é um dos processos mais doídos que tem na vida da gente. Que aí tu quer uma amiga, e tu tem amiga, não é o caso que tu não tem. Tu tem, mas não rola mais. Não dá para abrir o coração. Não dá, eu fiquei solitária, eu e Deus. Me vi obrigada a arrumar emprego do dia para a noite. Não tinha uma capacitação profissional naquela época, porque era dependente, era a esposa do pastor. Tive que voltar a estudar em 2 horários. Estudar em um horário e trabalhar em 2 horários, para pelo menos pagar o aluguel e sustentar a filha. E tentando entender tudo aqui, numa época que não se falava de terapia, numa época que não se cuidava de ninguém, numa época que só se espiritualizava tudo, não se tratava a alma, sem entendimento. Mas quando a gente tem um coração rendido, queridas, como o Pai é lindo, como o Pai é lindo, como eu sou grata pelo cuidado dEle. Ele não te deixa enlouquecer, Ele não te deixa morrer, Ele não deixa faltar o que tu precisa. Talvez não vai ter tudo o que tu deseja, mas o essencial, o Pai não deixa faltar. Ele é Pai, mesmo quando a gente nem sabe que é filha. Porque não é o meu entendimento que muda quem Ele é. Ele é um Pai. Só que eu sabia ser uma serva, não sabia ser filha, mas Ele continuava sendo meu Pai. E hoje, com o entendimento de filha, eu olho para trás na minha história. Às vezes vou pegar os cadernos que eu escrevi nesses tempos de dor, e quando eu leio o que eu escrevi, eu falo, uau, eu era uma boa serva, mas tu era o meu pai, tu sempre quis ser o meu pai, tu sempre estava lá me cercando, tu sempre estava cuidando. E nesse tempo de perseguição, nesse tempo que queimava o chamado dentro de mim, eu sabia o que eu carregava, eu sabia tudo que Ele já tinha liberado para a minha vida, mas não tinha como ver mais aquilo se cumprindo. Era como se tudo tivesse morrido, mas continuava gritando aqui dentro. Eu não tinha mais para quem ministrar. Foi o tempo que Ele mais ministrou em mim. Foi o tempo que eu mais escrevi na minha vida. Foi o tempo que os grandes projetos de Deus foram gerados dentro de mim. Ia chegar o tempo de dar à luz, mas aquele era um tempo de gerar. E o tempo de gerar, Deus nos esconde. E eu estava escondida. Ele cuidou até do trabalho. Ele me deu um emprego para sustentar minha casa naquele tempo. E eu tinha um tempo que eu precisava ficar dentro de uma salinha, como que uma guarita. Eu cuidava do administrativo de uma empresa que controlava estacionamento de uma grande faculdade de Joinville. Eu tinha que ficar ali, não tinha para onde sair, eu tinha que ficar plantada ali dentro. E não tinha nada para fazer. Não tinha internet, não tinha computador. Naquela época, né, a gente tinha um celularzão desse tamanho, que não era assim com 3G, 5G, nada. E eu dizia, meu Deus, eu vou enlouquecer. Imagina uma pessoa sanguínea que gosta de ver gente. Porque isso tem a ver com o nosso perfil. Tem pessoa que se sente bem num lugar sozinha, assim, olhando para a parede. Ela se concentra. Tem temperamento que funciona bem assim, reservado. Que a pessoa diz, ai que benção esse silêncio, não tem ninguém falando na minha orelha. Agora eu posso me concentrar. O sanguíneo só falta morrer. E ainda além de não se dar nesse lugar, ainda por cima é dramático. E eu tinha que ficar ali. E eu fazia tudo o que tinha que fazer. Atendia, estava tudo em ordem, o que eu precisava fazer.
E eu dizia, agora o que eu vou fazer? Eu andava em redor daquele lugar, eu caminhava no estacionamento, eu falava com Deus, eu pregava para mim. E um dia eu disse, eu vou ler todos os livros que eu tenho, que eu já li, vou ler tudo de novo. E eu li tudo a minha biblioteca que eu tinha, emprestei todos os livros do meu irmão, li todos os livros do meu irmão, e o tempo não passava. E aí eu disse, agora eu vou começar a ler com uma autoanálise. E aí eu comecei a me analisar, e nessa época eu estava estudando ainda para terminar o 2º grau. Tudo depois que eu fiquei viúva, tudo depois de 2004 na minha vida. E um dia eu disse, acabei de ler todos os livros, agora ninguém mais para me emprestar livro, o que eu vou fazer na minha vida? Graças a Deus eu amo ler. Eu falei, vou fazer amizade com a diretora dessa faculdade. Fiz amizade com ela, porque quando você tem o Espírito Santo, ele te dá estratégia. Irmãs, aprenda a usar o seu tempo, pelo amor de Deus. Aprenda a fazer gestão do seu tempo. Tem mulher que diz, eu não tenho nada que fazer. Eu não sei como é que pode, tem a Bíblia, tem livro, tem curso online, hoje tem tudo. E fica em depressão porque não tem o que fazer, o sangue de Jesus tem poder. Olha, quando me diz que está tendo um ciricutico por excesso de trabalho, ainda é compreensível. Mas não tem o que fazer, meu Deus, tem tanta igreja, tem tanto curso, tem tanta coisa, tem tanta gente para ajudar. Como que não tem o que fazer, pelo amor de Jesus Cristo? Tem gente para acolher hoje, tem gente com entendimento, meu Deus. Naquela época não tinha. Eu fiz amizade com a diretora, eu fiz amizade com a coordenadora, eu fiz amizade com todos os professores. É só você sorrir mais. Você sabia disso? Vai na frente do espelho e olha a tua cara quando está séria para te ver. Treinamento. Às vezes a gente precisa se observar melhor. Depois eu fui estudar essa área, depois o Senhor me ensinou na teoria o que Ele tinha me ensinado na prática. Depois eu fui estudar para aprender comportamento humano. Deus me deu a oportunidade de fazer faculdade, pós nessa área. Mas quem me ensinou na teoria e fez eu me apaixonar por isso foi o Senhor. Eu só fui buscar quem me ensinou na prática, na teoria, para validar aquilo que o Senhor tinha me ensinado na prática. Mas o Senhor dizia para mim, sorri mais. Que o lado colérico da gente é séria. Boa tarde. Está focada no negócio, faz uma cara que parece que vai matar meia dúzia. Quem é que vai querer conversar com uma pessoa assim? Né? Ou aquela pessoa extremamente fechada, melancólica, semblante caído, desacursoada da vida. Tu passa do lado e diz, oi, tudo bem? Vamos indo. Quem que vai querer tomar um café com uma pessoa dessa, abraçar, ser amiga? Querida, vai na frente do espelho. O Senhor me ensinou isso. Não foi a faculdade, foi Jesus um dia ele disse para mim, vai na frente do espelho. Eu sempre fui meia doida assim de ouvir o Senhor falar. Fui. Aí o Senhor disse assim, faz uma cara, imagina quando tu está lá naquela guarita, atendendo as pessoas, eles estão entrando. Quando eu olhei para a minha cara, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Essa pessoa não sou eu. Hoje as pessoas dizem, pastora, tu está sempre sorrindo, né? Meu Deus, isso é treinamento, Jesus te ensina. Porque a alegria do Senhor está aqui dentro, mas ela precisa aparecer na gente. E aí eu comecei a ser mais simpática com as pessoas, fui aprendendo com Jesus. O Espírito Santo pede para o Espírito Santo te ensinar para te ver. Não tem o que o Espírito Santo não ensina para a gente, é só tu pedir. E aí fiz amizade, e um dia eu fiquei tão amiga da diretora, que elas começaram a saber quem eu era, porque até então eu parecia uma agente secreta de Deus na terra. Ninguém sabia que eu era crente, quem eu era e o que eu carregava. Mas a partir daquele dia todo mundo começou a notar. E um dia ela me perguntou, você é crente? Eu disse, graças a Deus. E aí ela um dia me chamou para fazer uma oração com as professoras. Eu falei, olha, tá vendo? O que um sorriso não faz? Como Deus me usou naquela faculdade, naquele tempo. Nós começamos um projeto de 5 minutos no intervalo dos estudantes. Para quem queria fazer uma oração e uma palavra. 5 minutos eu tinha. Quantos jovens eu ganhei para Jesus lá dentro? Era o meu intervalo de café, funcionava com o intervalo deles. 5 minutos toda semana eu ia lá, declarava uma palavra de Deus. Num tinha 5, no outro tinha 20, outro dia tinha 30, outro dia tinha 50, que dava uma roda na quadra inteira. Acabou que a coordenadora da faculdade aceitou Jesus numa roda daquela, foi liberta do vício do cigarro e começou a dar testemunho que Jesus liberta. Assim, nesse lugar de crise, de dor e de angústia.
E um dia eu pedi para elas deixaram eu fazer a carteirinha, como se eu fosse estudante da faculdade. Já estava profetizando e eu não sabia. Me deram uma carteirinha de sócia da biblioteca da faculdade. E eu entrei naquela biblioteca, eu falei, uau! Eu já tinha algo no meu coração que queimava por comportamento, por entender pessoas, e eu comecei a ler tudo que eu achava de psicologia. Nunca li tanto na minha vida. Escrevia, porque eu não podia comprar aqueles livros. Depois li tudo sobre gestão de tempo, gestão humanas. Li tudo na área social, e fui lendo pedagogia da educação, formação de crianças. Chegou um dia que eu li tanto naquela biblioteca, porque eu fiquei 7 anos naquele trabalho. 7, quando fechou 7, ele me arrancou de lá. Ciclo completo. Podia ter ficado 7 anos murmurando. Porcaria de emprego, porcaria de salário. Não que às vezes eu não dissesse. Mas depois eu pedia perdão. Só que o que eu pensei, já que eu tenho que ficar aqui, é umas perguntas inteligentes que tu precisa fazer. Dá para mudar o que tu está vivendo agora? Dá para sair? Não, não dá, pastor. Não posso pedir a conta, sou obrigado a ficar aqui. Então como é que eu vou ser útil para mim e para o Senhor aqui? São perguntas inteligentes que a gente precisa fazer. Aí quando eu fiz, o Espírito Santo começou a me mostrar o que eu podia fazer. Depois eu fui entender porque que Jesus fez eu ler tanto. Quando eu tinha lido tudo que era do meu interesse, não tinha para nada para ler, um dia eu olhei para literatura brasileira. Falei, literatura brasileira? Mas eu vou ler. Li alguns clássicos só na escola, vou ler um pouco de literatura brasileira, recontando a história da literatura brasileira. Li coleções e coleções. Depois, quando Deus me tirou desse trabalho, só para fechar esse ciclo, sabe onde Deus me colocou? Dentro da maior livraria de Joinville. Uma livraria secular, não era evangélica, mas foi um crente que comprou a livraria. E aí tinha que transicionar de uma livraria secular para uma livraria secular com uma área cristã. Aí lembraram de mim. Alguém me indicou e eu fui contratada para ser consultora de livros na área cristã e teológica. Quando eu estou 3 meses lá dentro, Deus usa um profeta e fala com o dono da livraria, onde ele foi no culto. Eu não botei a minha filha lá para ser mandada por ímpio, eu botei ela lá para tu honrar ela. Se tu honrar ela, eu vou honrar você. Eu dei capacidade para ela, eu dei sabedoria para ela, honra a vida dela. Ele veio mais louco do que eu e me botou de gerente de toda a livraria. 3 meses trabalhando. A minha supervisora que me odiava, porque eu era crente, agora eu era gerente dela. As coisas que Jesus faz que não tem explicação. Aí um dia, eu entrei dentro da livraria, desci daí chique como gerente. Que eu entrei, bem humilhada. O capiroto queria me matar lá dentro, fazia de tudo para mim não bater meta. Eu tinha que trabalhar orando e jejuando para Jesus fazer eu bater a meta e não ser despedida. Depois que eu fui a gerente, tinha uma sala no piso superior, chique, irmãs. Vinham servir cafezinho para mim. Eu falei, o pai é demais, né? Um dia eu desci aquela rampa daquela livraria chique, entrei dentro dela, me achando tão chique. Porque a chiqueza, irmãs. Se você fizer cara de chique, se arrumar com uma roupa mais clean, e ficar com a boca fechada, sempre vai gerar uma dúvida. Essa mulher é muito chique. Só não abre a boca se tu não sabe ser chique. Fica quieta. Entra muda e sai calada. Sorria, acene com a cabeça. Seja elegante. Observe como as mulheres chiques fazem. Porque se tu for sanguínea e tu inventar de abrir a boca para falar, e tu não tiver bem tratada, tu vai botar tudo a perder. Mas tem um monte de curso que ensina isso pra gente, não vou falar sobre isso. E eu entrei dentro daquela livraria, toda chique, por áreas, dividida, com estilo europeu, linda, linda. Comecei a olhar todos aqueles livros. E no meu espírito eu comecei a agradecer ao Senhor naquele dia e dizer, Pai, só tu para fazer isso. Não tinha condições humanas nenhuma para mim ser o que estou sendo aqui dentro nesse momento. Mas tu é demais, Pai. E quando eu estava falando assim com ele, olhando as áreas da livraria, né, literatura brasileira, literatura estrangeira, área social, o Espírito Santo disse para mim,
Lembra daquele tempo que tu tinha que ficar trancada dentro daquela guarita de 3x3? Eu disse, uau, eu me lembro. Ele disse, lembra quantas vezes tu escreveu nos cadernos que parece que eu não estava te enxergando? Eu disse, eu me lembro. Lembra quando tu pensava que eu não estava te vendo? Eu disse, me lembro. Ele disse, eu só estava te treinando. Eu só estava te treinando. Eu estava te ensinando, fui eu que te conduzi para aquela biblioteca, fui eu que te dei graça diante das pessoas. Como é que tu ia ser uma gerente de livraria se tu não conhecesse outras áreas de livro, além de livro cristão, que era o que tu conhecia? Tu entende, filha, que em todos os processos eu sempre estive contigo. Eu não sei que processo você está passando aqui hoje, mas eu sei que o Pai tem um treinamento para te dar nesse processo. E quanto antes tu entender, melhor, acelera o processo. Porque a reclamação faz a gente andar para trás. Ai, meu Pai, se é que tu me entende, está entendendo, né? A revolta, abre a boca para falar o que não devia, ao invés de ir para frente, anda para trás. Está entendendo? Bate assim no peito e diz assim, fica quieta, santa. Te acalma e deixa o Pai trabalhar, que Ele sabe o que Ele está fazendo. É assim, nesse momento de angústia e desespero, que Davi, poeta como era, os poetas são incríveis, né? No meio da dor é que nascem as mais lindas poesias. Ele para escrever o Salmo 52. E olha como ele começa esse salmo. Ele diz assim, por que te vanglorias com a desgraça, ó homem poderoso? A bondade de Deus perdura continuamente. Ele está falando sobre Doeg. Tua língua intenta danos como uma navalha afiada e tu trabalhas enganosamente. Tu amas mais o mal do que o bem e mentir mais do que falar a justiça. Tu amas as palavras devoradoras e a tua língua é enganosa. Mas Deus da mesma forma te destruirá para sempre. Ele te removerá e te arrancará da tua habitação e vai te desarraigar da terra dos vivos. Os justos verão e temerão o Senhor. É assim que acontece com o homem que não faz de Deus a sua força, mas confia na abundância das suas riquezas e fortalece-se na sua perversidade. Depois que ele diz isso, ele está analisando Doeg, Saul e toda a desgraça que está em volta dele. Agora ele volta para ele. É como se, sabe aquele momento, pastora Silvana, que a gente está revolto? E tu diz, Senhor, Senhor, Senhor. Mais ou menos como o momento de Isaías. Eu habito no meio de um povo de impuro lábio, é uma desgraça essa nação, é isso aqui. Aí ele vê o Senhor e leva um susto, e ele olha para ele, e ele diz, miserável homem que sou. Para mim parece que esse salmo tem essa divisão, para mim, quando leio ele. Agora Davi para de olhar para a sua volta, e ele olha para ele. E é aqui que eu queria que você fizesse isso nessa noite. Volta para você. Volta para você. Agora, no meio de tudo que você está vivendo, faz a tua autoanálise aí. Olha as tempestades que você está enfrentando, as batalhas que você sabe que ainda precisa vencer. Olha as guerras que você sabe que precisa guerrear. Você sabe o que Deus falou para você, mas parece que tudo à tua volta está dizendo ao contrário. E até agora o teu olhar estava em volta, parece. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. E Ele nunca reúne a gente em vão. E agora é como se Ele pegasse você, sinta isso, Ele te pegando assim pelos braços, te bota sentado nessa cadeira e diz, agora olha para ti. Quem você é no meio de tudo isso? O que você vai declarar que você está vivendo e o que você é? Quem você é? Aí o Davi olha para ele e ele vê que ele precisa tomar uma decisão no meio daquela tempestade, no meio daquela crise.
No meio daquela turbulência, ele tem que tomar um posicionamento. E aí ele diz, mas eu, até agora ele estava falando dos outros, mas eu sou uma oliveira verdejante, plantado na casa do meu Deus, e eu confio na misericórdia do meu Deus para sempre e para sempre. Sabe, querida, isso é ir além de sentimento. Isso é convicção. Convicção não é baseado em sentimento. A Bíblia diz, os nossos sentimentos estão onde? Na sede da nossa alma, que muitas vezes a Bíblia chama de coração. E a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Quem o poderá esquadrinhar? Esse quem quer dizer que não é nós. Não é vocês que vão esquadrinhar o coração de vocês. Porque a Bíblia diz em seguida, só o Senhor é capaz de discernir o nosso coração. Você pensa que se conhece, mas quem nos conhece de verdade é o Senhor. É só o Senhor. Então, ou você aprende a servir a Deus pela convicção de quem Ele é para você, e da onde você está no seu reino, ou nós estaremos fadadas ao fracasso, à derrota, ao desânimo e à facilidade em desistir de tudo. Porque esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que a igreja de Cristo está atravessando na terra, é tempo que nós, como filhos e filhas de Deus, vamos precisar nos levantar, pastor Esther, e fazer uma escolha e tomar um posicionamento de quem nós somos nesse tempo. E Davi dá esse brado. Eu estou dizendo que é além das circunstâncias. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, eu sei de mim, eu sei as batalhas que eu tenho enfrentado, eu sei as guerras que eu tenho travado, você sabe as suas. E de vez em quando eu preciso me levantar, dentro da minha casa, dentro da nossa igreja. Nós estamos em propósito de oração. Nós fizemos 21 dias pela manhã, 5:30 da manhã, o Senhor nos pediu. Agora estamos num propósito da noite. E tem dias que é uma batalha tão grande para orar, que não vem palavra, vem o cansaço. Ontem à noite foi uma batalha tremenda. Quem estava lá na igreja conosco sentiu. Eu achei que eu ia ter que ir embora, uma fraqueza, uma moleza, parece que eu ia desmaiar, não vinha palavra. Eu olhei para a pastora Zana, para a pastora Tati, e elas estavam também, e nós começamos a clamar, e eu comecei a dizer, pai, brada aí, pai, manda uma legião de anjos, manda uns mais fortes aí, pai, destrona os principados, o negócio não está fluindo. E daqui a pouco Jesus foi dando graça para uma, e uma começou a andar no meio da igreja, e começou a erguer a mão. Daqui a pouco já foi vindo uma coragem, saiu a fraqueza, eu já me levantei também, falei, opa, o negócio já está ficando bom, papai chegou na casa. É assim, eu sou. Quando eu li esse texto naquele meu tempo de crise, eu falei, mas é só Davi mesmo para dizer um negócio desse. Mas aí me aguçou a curiosidade, e eu já vou para encerrar. E eu falei, uau, se tinha uma coisa que Davi entendia e conhecia, era de ovelha, de campo e de árvore. Tá certo que ele é um poeta, mas por que ele usa a figura da oliveira? Porque ele não disse eu sou uma figueira. Porque ele não disse eu sou, sei lá, qualquer outro nome de árvore. Ele disse, eu sou uma oliveira, verdejante ainda. Ele fez questão de dizer que era uma oliveira e verdejante, não era murcha, nem desfolhada, era uma oliveira verdejante. Amadas, no meio da crise, no meio do nada, no pior momento da vida, declara isso. Eu disse, por que uma oliveira? Ok, eu conheci um pouquinho sobre oliveira, de ouvir pregações, de ler. Eu falei, não, mas eu vou estudar, tem alguma coisa a mais nessa oliveira, eu quero saber, pai. E aí eu descobri que a oliveira é considerada pelos judeus praticamente uma árvore imortal. Disse que é praticamente impossível matar uma oliveira.
ela desce as suas raízes de forma tão poderosa para baixo da terra. Ela pode alcançar quilômetros de profundidade, as raízes de uma oliveira. Disse que você pode cortar uma oliveira, que você pode queimar o tronco de uma oliveira. Se ficar um pedacinho de raiz daquela oliveira, onde tem uma oliveira, vai brotar de novo uma oliveira. Existe hoje em Portugal, datado e registrado, uma oliveira de quase 1.800 anos de idade. Só para você ter uma ideia. Se a raiz daquela oliveira estiver bem fincada na terra, aonde teve uma oliveira, vai voltar a brotar e ter de novo uma oliveira. Era isso que Davi estava dizendo. Eu sou uma oliveira, pode me cortar todos os galhos, pode cortar a copa, pode cortar o tronco, pode queimar, pode fazer o que quiser, mas eu continuo sendo uma oliveira, porque ele sabia aonde as raízes dele estavam. E eu encerro lendo um texto no livro de Jó, capítulo 14, o verso 7. Que segundo os teólogos e alguns comentaristas bíblicos dizem que Jó estava se referindo exatamente à oliveira, quando escreve Jó capítulo 14, o verso 7, ele diz assim: porque há esperança para a árvore que for cortada, ela vai voltar a brotar, e o seu ramo não vai cessar, ainda que a sua raiz envelheça na terra, e o seu tronco morra no chão, ao sentir o cheiro das águas, voltará a brotar e dar frutos como uma nova planta. Qual é o maior símbolo de água? O maior símbolo da água é a palavra do Pai. Eu não sei como é que tu entrou aqui nessa noite. Ei, oliveira, eu não sei como é que está o teu processo. Eu não sei se tu está sendo podada. Eu não sei se já foi cortada. Eu não sei se já foi colocado fogo. Mas eu tenho convicção que ainda tem uma raiz na terra. E se tem raiz e tu está ouvindo essa palavra é água que está chegando do céu. E quando essa oliveira sentir o cheiro das águas, ela vai brotar novamente, porque Deus é um Deus de continuidade. Fique de pé em nome de Jesus. Eu sinto uma glória dele aqui nessa noite. Eu sinto uma glória de restauração nessa casa. Eu sinto nessa noite que Deus está pegando mulheres que vieram aqui gemendo e dizendo: Pai, eu só preciso de uma palavra hoje. Eu só preciso de uma palavra da tua parte. E eu sinto que tem uma água jorrando aqui. Vai fazer essa raiz brotar de novo. Deixa eu ser profeta para você. Não vai acabar assim essa história, não. Aquele que falou é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa, ele já viu ela cumprida, já existe ela. Não precisa acontecer algo extraordinário, porque ela já existe. Quem prometeu já viu a promessa cumprida. Quem falou já viu você usufruindo. Quem prometeu já te viu voando. Já te viu voando no cumprimento dessa promessa. Eu quero orar nessa noite. Posso orar, pastora? Eu quero orar. Eu não vou nem te fazer convite, minha linda. Porque quem veio aqui para ouvir a voz dele, quem pediu uma palavra da parte dele, quem pediu uma palavra profética para caminhar nesse tempo, o Pai está liberando sobre você. O Pai está dizendo: te levanta e declara no meio dessa crise que tu és uma oliveira verdejante.
te levanta no meio dessa tempestade para bater no peito, finca os pés e diz: eu sou uma oliveira verdejante. Eu não vou ser, eu sou. Eu posso estar vivendo um tempo de poda, eu posso estar vivendo um tempo de vento, eu posso estar vivendo numa fornalha, mas eu sou aquilo que o meu Pai disse que eu sou. Eu vou viver aquilo que o meu Pai disse que eu vou viver. Chora laba, chora laba. Charamagandarai. Se tem alguma filha aqui reconciliando com o Pai, faz um sinalzinho com a sua mão. Quem sabe você estava parada na tua caminhada. Tem uma linda aqui, ó. Chocaralabai. Ele vai mudar essa história. Ele não te trouxe aqui em vão. Ele não me trouxe lá de Joinville e me incomodou com essa palavra em vão. Eu quero profetizar sobre a tua vida um novo tempo na tua história. Eu quero profetizar que vai brotar uma oliveira melhor do que tudo que tu já foi. Eu quero te dizer que aquilo que Ele já te prometeu continua de pé. Choralabachai. E haverá um tempo de alinhamento sobre a tua vida, um tempo de alinhar o teu coração com o coração do Pai, e tu vai viver aquilo que o Pai já liberou sobre a tua vida, em nome de Jesus. Choralabachai. Choralabachai. Shekandarabachou. Se tiver mais alguém reconciliando, alguma mulher que deseja receber Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida, ó, tem mais uma aqui. Que coisa linda. Choralabachoralai. Cheiralabachocaralabai. Choralabassoralabai. Tem mais alguém? Quem sabe precisa voltar para a casa do Pai. Quem sabe está longe da presença, mas ainda tem uma raiz no chão, dizendo para você quem você é. Você não pode fugir da identidade que Ele te deu. Choralabachai. Nós vamos orar agora, e eu quero convidar as pastoras, choralabachocaralabai, as intercessoras que estão aqui, para chegar aqui e orar por essas mulheres. Nós vamos declarar vida sobre a vida delas. Eu sei que Jesus vai curar mulheres aqui hoje, mulheres que estão enfrentando tempestades, mulheres que estão enfrentando angústia, depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Parece que tudo está acabado, não está não. As nossas intercessoras, choralabachai, ache uma mulher para você colocar a mão, ache uma mulher para você orar junto. Chocaralabachoralabai, cheralabachoralabachai. Em nome de Jesus,